Maioria do STF mantém decisão que declarou moro parcial ao condenar Lula. Julgamento é suspenso no momento da interrupção. Havia 7 votos pela manutenção da decisão da segunda turma e 2 pela revogação. Faltam 2 votos. Julgamento será retomado na próxima quarta-feira. Maioria do STF mantém decisão que declara moro parcial no caso do triplex. O plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, formou nesta quinta-feira, 22, maioria a favor da manutenção da decisão da segunda turma da Corte, segundo a qual o ex-juiz Sérgio Moro agiu parcialmente no processo em que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex em Guarujá. O julgamento foi suspenso em razão de pedido de vista, mais tempo para analisar o processo, de Marco Aurélio Melo, e será retomado depois que o ministro devolver o processo e uma nova data for definida pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux. No momento da interrupção, havia 7 votos pela manutenção da decisão da segunda turma: Gilmar Mendes, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Rosa Weber, e 2 pela revogação, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Faltam-os. A decisão da segunda turma teve de ser apreciada pelo plenário porque, ao anular as condenações de Lula, em decisão individual em 8 de março, o ministro Edson Fachin entendeu que, se a condenação estava anulada, era descabido um pedido da defesa de declaração da suspeição do ex-juiz. Mesmo assim, a segunda turma decidiu julgar o pedido, em 23 de março, e, por 3 votos a 2, declarou moro parcial. Isso gerou um conflito entre a decisão individual do ministro e a decisão da turma, o que fez com que o caso fosse levado para a decisão do plenário. Com a manutenção pelo plenário da decisão da segunda turma, a suspeição de moro fica mantida no processo do triplex. Assim, o caso precisará ser retomado da estaca zero pelos investigadores. As provas já colhidas serão anuladas e não poderão ser utilizadas em um eventual novo julgamento pela Justiça Federal do Distrito Federal, para onde o caso foi enviado. A decisão do plenário vale somente para o caso de Lula. Advogados de outros condenados pelo ex-juiz poderão, eventualmente, tentar derrubar as condenações dos clientes, mas terão de provar, nos casos específicos, que Moro agiu com parcialidade. Votos dos ministros. Edson Fachin. No voto, Fachin defendeu que, como a Justiça Federal do Paraná foi considerada por ele incompetente para julgar os processos de Lula, também o ex-juiz não poderia ter conduzido as ações. Por isso, na interpretação dele, o questionamento sobre a parcialidade perdeu o objeto e não poderia ter sido julgado. A consequência é a extinção do habeas corpus, que discute a parcialidade sem julgamento do mérito, disse Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, integrante da segunda turma, que declarou a suspeição de Moro, pediu para votar antes dos colegas e divergiu de Fachin. O ministro classificou o envio da questão ao plenário como manobra. Não é decente, não é legal, como dizem os jovens. Esse tipo de manobra é um jogo de falsos espertos, afirmou. Para Gilmar Mendes, o plenário não pode modificar decisão da segunda turma, sob risco de violação do devido processo legal. Aquele passeio trôpego dos processos, a que já me referi, é constrangedor, não é adequado, criticou. Nunes Marques. O ministro Nunes Marques acompanhou a divergência manifestada por Gilmar Mendes, sob o argumento de que a própria segunda turma rejeitou enviar o tema ao plenário.
Não vejo como declarar a nulidade de acórdão proferido pela segunda turma, afirmou Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes também entendeu que o plenário não pode rever uma decisão da turma. Não é possível ao plenário rever decisão da turma nessa hipótese, argumentou, acompanhando o entendinho de Gilmar Mendes. Luiz Roberto Barroso acompanhou o voto de Fachin. Disse que a suspeição de Moro poderia ter sido julgada antes da decisão de Fachin, mas ficou retida em razão de pedido de vista, mais tempo para analisar o caso, do ministro Gilmar Mendes. Afirmou que a Lava Jato revelou um quadro impressionante e assustador de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada e criticou o vazão criminoso de conversas de procuradores da operação. Num show de hipocrisia, muitos se mostraram horrorizados com aquilo a que endevidam e tiveram acesso, e cuja reputação não resistiria a meia hora de vazão de suas conversas privadas, disse. Ricardo Lewandowski acompanhou integralmente o voto do ministro Gilmar Mendes. A corrupção é um mal a ser erradicado renós e de forma definitiva, porque tanto mal causa ao progresso da nação. Isso é evidente. E não é rio deixar a impressão de os votaram a favor da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro são conivesse com a corrupção. Dias Toffoli acompanhou a divergência, indendo já há uma decisão a favor da defesa de Lula na segunda turma. Nem seria necessário estamos aqui discutindo. É algo desnecessário, afirmou. A defesa já tem um provinho favorável no âmbito da segunda turma, larou. Carmen Lúcia também considerou válida a isão da segunda turma, e acompanhou o voto de Vergui de Gilmar Mendes. Considero prejudicado, uma vez já houve julgam, afirmou. Rosa Weber, ministra também acompanhou a divergência, considerando o plenário não é instância revisora de isão da turma. Processos vão para Brasília na mesma sessão, antes de julgar a validade da isão da segunda turma. Os ministros e dirão o processo de Lula terá de ser reiniciado na Justiça Federal do Distrito Federal. Na isão individual anulou as condenações de Lula. Fachin considerou a 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelos casos da Lava Jato relacionados a Petrobras, não era a instância competente para julgar o ex-presidente e para o ministro. As acusações ao ex-presidente não tinham relação apenas com a Petrobras. Por isso, eram nulas as condenações. O plenário se manifestou, sobre o foro competente para a tramita dos processos do ex-presidente 6 ministros, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, enderão. Com a anula das conações, o destinatário dos processos é a Justiça Federal do Distrito Federal. Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes defirram envio para a Justiça Federal de São Paulo. Para Nunes Maresse, Marco Aurélio Melo e Luiz Fux, as ações deveriam permanecer em Curitiba. Discussões. A sessão foi interrompida pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux, após discussão os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Gilmar Mendes disse que cabia a ele ir quando julgar o caso da suspeita de Moro na segunda turma. O processo estava sob minha vista. Cabia a mim ir, não ao relator indicar a de um num processo está com veia de outro. Estava comigo, argumentou. Essa é a verdade dos fatos. Barroso afirmou em seguida, contestando Gilmar Mendes, o conflito não foi a turma e o plenário e sim o relator e a turma. Também apriere essa fórmula processual, rebateu Mendes. A fórmula processual é,
se os dois órgãos têm o mesmo nível hierárquico. Um não pode atropelar o outro, respondeu Barroso. Estou tratando juridicão e, não precisa vir com grosseria, disse. Gilmar Mies disse talvez isso exa no código do russo, aqui não, ao Barroso larou, no código do bom senso, de respeito aos outros. Se o relator afetou ao pleno, é ao pleno. Vossa Excelência ou em cima da V há 2 anos e se acha no direito de depois ditar regras para os outros, larou. Fux teou encerrar o debate, mas sem suco, concede a palavra a todos. Mas ambos continuaram. Gilmar Mies afirmou, o moralismo é a pátria da imoralidade, e foi novão e contestado por Barroso, nada de moralismo. Vossa Excelência perdeu, disse Gilmar Mies. Vossa Excelência não tem e papel absolutão é. Está errado. Fuxão encerrou a transmissão, com os debates ainda em curso. Me perdoem, não gosto de caçar a palavra de ninguém, não gosto de caçar as palavras dos colegas, mas está encerrada a CIS. Antes, o MRO Ricardo Lewandowski também havia discutido com Barroso sobre o julgam. Após fala de Lewandowski de votos a favor da suspe não significavam um posicionam-o a favor da corrupção, Barroso afirmou, não insinuei isso, ao foi rebatido, melhoram. Vossa Excelência acha o problema foi o infraêmio da corrupção, e não a corrupção, questionou Barroso. Não, nós estamos concordes MRO. Lewandowski ou ainda sobre as mensagens vazadas de procuradores da Lava Jato, afirmando não se tratar apenas de pecadilhos, o dissera Barroso. Eu pensei Vossa Excelência fosse garantir. Essa é uma prova ilícita, colhida media crime, disparou Barroso. Pode ser ilícita, mas, enfim, foi amplão e veiculada e não foi adequadão e, a meu ver, costada, afirmou Lewandowski. Barroso inziu, então o crime pensa para Vossa Excelência. Lula e Moro. A defesa de Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nota após o julgam na qual afirmou o objetivo da de Moro ao denar o ex-preside foi retirá-lo da eleição presidencial de 2018. O ex-preside Lula lutou pelo cumprimento do devido processo legal dura mais de 5 anos, período em sofreu 580 dias de prisão ilegal e toda espécie de perseguições estranhos irreparáveis. É uma vitória do direito sobre o arbítrio. É o restabelecimento do devido processo legal e da credibilidade do judiciário no Brasil, diz o texto da nota. O ex-MRO Sérgio Moro não quis se manifestar. Bom, na minha opinião o STF vai fazer de tudo para inocar o Lula e é por Lula é inoque mas porque eles voltar às roubalheira na qual eles estavam acostumados.